Então vamos começar? Vamos. Nós vamos fazer de meia hora. A gente tem que procurar ser sucinto, né? Uhum. E direto, eu acho que é direto no assunto. Você quer começar? Pode ser. Posso começar, sim. Pode começar. Amém. Bom, a proposta hoje é falarmos a respeito de como somos úteis, né, e no serviço do reino. E dentro de uma mensagem que me impacta muito, que fala sobre a parábola dos talentos e na prática como nós aplicamos ela, acho que seria interessante a gente discutir esses assuntos e colocar em pauta também como hoje nós servimos, né, com esses talentos e com essa responsabilidade que nos foi dada, monetária, de serviço, de cuidado, em prol dos interesses do reino, né? Como mordomos e não como usuários daquilo que recebemos e às vezes achamos que é tudo nosso, quando na verdade nós não temos nada. Tudo já tem um dono e esse dono nos confiou algo. Então, essa proposta de hoje é para a gente falar um pouco mais sobre isso, porque tem me impactado muito, já tenho ouvido, durante anos a gente tem falado sobre isso, de ser influência, né? De estar nas áreas de influência da sociedade e usando os recursos que temos. E falar sobre capacidade vem muito em voga isso, porque no texto de Mateus capítulo 25, quando fala na parábola dos talentos, ele traz exatamente, no versículo 15, exatamente isso, né? Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a sua capacidade. E em seguida partiu, ou seja, confiou aos seus servos uma responsabilidade. E aí, dentro dessa adversidade toda que a gente está vivendo hoje, que é pessoal e muito relativa, de acordo com a realidade que cada um está vivendo nesse tempo de pandemia, e até o posicionamento da igreja de Cristo mesmo, né? Falar das nossas capacidades e falar daquilo que somos responsáveis em cuidar de fato, que é a verdadeira religião na qual Deus ama e aprova, tem muito a ver sobre essa questão dos talentos que recebemos, né? Então, eu entendo assim que temos estados internos, físicos, espirituais, emocionais, nos quais não podemos ignorar, né? E muita coisa nos causa aborrecimento, muita coisa exterior nos afeta e traz muita dificuldade. Mas se a gente não entende que temos a capacidade que é exigida de nós, a capacidade que é existente, ou seja, externa a nós, né? E que precisamos ter aptidões e talentos e habilidades para poder administrar o que nos foi dado, e a capacidade também explorada, né? Que é aquilo que está fora o nosso controle, mas que essa diversidade vem. Se não temos capacidade de administrá-la, de colocá-la em voga, segundo os padrões bíblicos, os padrões que Jesus nos deu a respeito de responsabilidade, no final das contas, vamos, por medo, ser chamados de servo inútil. Eu acho que eu tenho muito medo, não tenho medo nenhum na vida, a não ser de ser chamado de um servo inútil quando eu encontrar com ele. Então, acho que eu abro dessa maneira e queria deixar que vocês explorem. Acho que, se quiser ler o texto, acho que também, não sei se é interessante, mas podemos discutir em cima dele também. Eu acho que a leitura do texto vai ajudar bastante, claro. Mateus 25, versículo 14 em diante, porque isso é também como um homem que... Por que ele diz porque isso é também? Porque no início do capítulo, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ele está falando do reino dos céus. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E, no versículo 14, porque isto é também, ou seja, o reino dos céus é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com ele.
Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito o colocarei, dentro do gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A primeira coisa que eu observo nesse texto é a praticidade. Jesus não está falando aqui de coisas espirituais, de coisas além do que nós ou eles poderiam entender. Quando Jesus contou esta história, eles entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Estava falando de um Senhor que deu para cada um 1 talento, 2 talentos, 5 talentos e 10 talentos. E esse talento, na época de Jesus, há alguns pesquisadores que dizem que ele valia 6.000 dias de um assalariado, 6.000 denários. Eram 6.000 dias de uma pessoa que trabalhava a diária. Se você imaginar o valor disso, de uma pessoa que ganhava 1 denário, ou trazer isso para hoje, dependendo do tipo de business, de negócio que a pessoa tem, não é? 1 talento valia em torno, vamos dizer, de $400.000. 1 talento. Baseado, e esse talento foi dado baseado na sua identidade, na sua capacidade, na sua habilidade. 5 talentos valeriam, então, mais ou menos 2 milhões. 2 milhões. Seriam em torno de 100, de 10 milhões. É muito dinheiro, a gente não consegue imaginar. Há 2 coisas, irmãos Tarcísio, que nós precisamos desvencilhar, ficar livre, é da espiritualização da Bíblia. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro. A Bíblia não é um livro. Não pode ser um livro para você usar na igreja. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus para todo homem de Deus em todas as áreas, seja na sua família, seja na sua comunidade, na sua sociedade, na cidade, na sua profissão. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para começarmos a entender a palavra de Deus no seu contexto verdadeiro é tirar a Bíblia da mão daqueles que a usam somente no templo. E isso você vê em Jesus, nos evangelhos, desde o início, quando é anunciado o seu nascimento. O seu nascimento é anunciado dentro do seio praticamente de 2 famílias, a família de Zacarias, de onde o seu primo João Batista veio, e também na casa de José e Maria, e depois você vê os 2 envolvidos na sociedade, envolvidos na criação do seu filho. Você vê eles indo 1 vez por ano ao templo, é interessante, e Maria foi lá para adorar. Quando você vai tirando esse background, essa coisa de que a Bíblia é um livro espiritual, é um livro bíblico, é um livro religioso, isso muda tudo na sua vida, e você vai começar a ver os evangelhos com a praticidade daquilo que nós precisamos entender e que Jesus quer.
O reino de Deus não tem a ver com a igreja, nem com a igreja institucional, nem com a igreja corpo de Cristo. O reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que o universo. O reino de Deus está preparado antes da fundação do mundo. E é esta mensagem do reino que João prega, que Jesus prega, que os apóstolos pregam: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo assim: muda a sua mentalidade. Ele falava essencialmente para o povo judeu, que era um povo essencialmente religioso. Totalmente religioso. E ele falava para um povo que vivia em função do templo, em função das práticas ritualísticas que abrigavam toda a sua vida. Na comida, na alimentação, como ele andava, como ele se vestia, como ele se portava, tudo era em função da religião. E, de repente, João, que era filho de um sacerdote, diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mude de pensamento. Não é do jeito que vocês estão pensando. E aí você vai encontrar João não mais em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da corrupção. Jerusalém era o lugar da venda. Era dos vendilhões do templo. Jerusalém era um lugar político. E João, então, ele não aparece em Jerusalém, como seu pai, Zacarias. Você vai encontrá-lo lá no deserto, lá em cima. Em todas as partes do Jordão, na Galiléia dos gentios. E esse homem vem trazendo esta mensagem de arrependimento. Aí você lê no Evangelho de Lucas, ele vai falar do soldo do policial, como é que ele tinha que fazer para se contentar com o seu soldo. Aquele que tem uma capa, tem duas. Você vai ver no Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7, o que nós chamamos do Sermão do Monte, coisas práticas. No Sermão do Monte não tem nada relacionado com o templo. A única coisa relacionada com o templo lá tem a ver com dinheiro. Que ele diz: se você for levar a sua oferta no altar, e o altar era só em Jerusalém, você tem que ir reconciliar com seu irmão primeiro. Fora disso, a própria oração, que a gente chama oração do Pai Nosso, ela não tem nada a ver com o templo, com a religião, com o judaísmo, com o cristianismo, que veio muitos anos depois. Ela tem a ver com a sua vida diária. Então, quando você pega esta palavra de Mateus 25, você vai ver esta palavra em função do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem que resolveu dar talentos aos seus servos e espera que eles ganhem, que eles comercializem e eles multipliquem esse dinheiro. Então, talento não é habilidade espiritual, talento ali não é capacidade humana. Não adianta espiritualizar, filosofar. Ele está falando de grana, de mufunfa, de dinheiro. E muito ele separa dinheiro. As coisas ali, né? Ele separa, ele diz, ele deu os seus bens segundo a capacidade de cada um, né? Exatamente. E como é que nós vamos aplicar isso? Nós vamos aplicar isso de uma forma bem rápida. Deus deu a cada um, seja crente, seja ímpio, seja salvo ou seja perdido, seja santo ou seja ímpio. Ali são homens iguais, não se fala do background espiritual deles, dizem que eles são homens que têm talentos. Então, esses talentos, que eram um bem material, ele é dado de acordo com a capacidade de cada um. Ao doutor Vanderlei, meu primo, Deus deu o talento da medicina. Ao Tarcísio, ele deu o talento do marketing digital. A Zila, ele deu o talento do serviço, da ajuda ao pobre. Ao doutor Glauson, que é cientista, e está conosco também, e outros, que deu um talento. E esse talento é dado de acordo com a capacidade de cada um. E agora você vai trabalhar com isso. Isso não tem nada a ver com oração, não. Se você orar, ou se você orou, se você não orou, o dinheiro que você tem, entenda bem, você trabalha 8 horas. Você trabalhou ganhando $100 a hora. Você conhece Jesus, você ora, você acredita que Deus está te abençoando com o trabalho ele te deu, é uma dádiva dele, mas o ímpio, o ateu, ele não quer nem saber. Se ele não levantou de manhã, ele não orou, ele não foi trabalhar
naquele dia, ele não está pensando em fazer bem para ninguém. É um talento também que ele recebeu, de acordo com a capacidade de cada um. Quando nós olhamos isso, nós temos que ver que esse texto está entre a parábola das 10 virgens, que aponta para a vinda de Jesus, de prestação de contas, Sim. Mas também está entre a parábola, que nós chamamos parábola, que não é uma história dos 10 talentos, está dentro do contexto, antes do contexto, quando Jesus, o Filho do Homem, vem, as nações vão se apresentar diante dele, não são homens, indivíduos. Quem vai aparecer diante do trono de Jesus, ali no texto de Mateus, não são indivíduos, são nações inteiras. Sim. E o Senhor, e estas nações inteiras vão prestar contas para Jesus. Como é que eles vão prestar contas? Eles vão prestar contas não é porque oraram, não é porque frequentavam igreja, não é porque eles faziam orações, não é porque eles cantavam no coral, não é porque eles eram membros de igrejas. Eles vão prestar contas na seguinte base: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me cobriste. Estava enfermo e visitastes. Estava preso e fostes ver-me. Ele está falando de coisas muito práticas. Então você tem o reino de Deus é comparado às 10 virgens prudentes e às insensatas, que o povo hoje transformou num emaranhado de escatologia, que as virgens, que eu nem vou tocar nisso, mas você tem a parábola, você tem a parábola dos 10 talentos, que nós chamamos de parábola. O texto não diz que é uma parábola, o texto diz apenas que, porque isso é também como um homem. Essa parábola é a interpretação nossa, ele está contando uma história. E esta história é o que está acontecendo agora e que vai acontecer até o dia em que Jesus vem. Ele tem dado talentos, tem dado recursos, e o que eu e você temos feito com esse recurso? No decoll, eu vou terminar com isso, nós levamos para o Brasil em 2002 uma mensagem que era para que os meninos eles fossem preparados não só para orar, participar de vigília, consagrar sua vida, mas eles fossem preparados cientificamente, academicamente, fossem preparados pelos seus pais como homens, para ser homens de verdade, de caráter, e para que eles pudessem atuar na sociedade. Sim. Orar e pregar no templo é tão espiritual quanto o doutor Vanderlei quando atende um paciente. É tão espiritual o doutor Galson quando ele está fazendo as suas pesquisas na área da física, na área da ciência médica, na área da ciência nuclear, seja como for, ele ali também está fazendo um trabalho espiritual, um ato espiritual. Ficou muito claro nas Escrituras, lendo em Mateus 25, lendo Isaías 58, que o que vai contar, afinal de contas, é o que nós fizemos com o talento que Deus nos deu de bem para os nossos filhos. Se meu filho me perguntasse hoje, pai, eu quero entrar no seminário, vamos dizer que ele tem aí 17, 18 anos de idade. Eu quero entrar no seminário porque eu quero estudar a Bíblia, eu quero pregar o Evangelho. O que o senhor me diz? Eu vou dizer que esse não é a voz de Deus para você. A voz de Deus é que você vá para uma faculdade, se preparar, aprender a ganhar dinheiro. Mas que coisa mais carnal é essa? Você está falando para o seu filho que ele não deve estudar a Bíblia? Não é isso. Eu estou falando que ele deve se preparar para a vida. Ele deve se preparar para enfrentar a batalha do dia a dia na vida. E ele deve aprender a ganhar dinheiro. Sabe para quê? Para poder ele autossustentar-se e sustentar aqueles que foram ou que estão fazendo o seu trabalho no mundo e que não podem. Eu não posso falar para os meus meninos em Burundi, lá, aqueles meninos são centenas, milhares deles, para fazerem isso, porque eles trabalham lá para ganhar o alimento do dia a dia. Mas o meu investimento, o nosso investimento em relação a eles, meu querido, o nosso investimento em relação a eles é pagar a faculdade para ele fazer enfermaria,
é pagar a faculdade para ele fazer administração, é pagar, ajudá-lo a se formar em medicina, porque estas pessoas cheias do Espírito Santo são aquelas que receberam talentos, dinheiro, e elas estão, então, granjeando outros talentos, outros recursos, para que eles possam fazer exatamente aquilo que Jesus disse. O que Jesus disse? Tive fome, me deste de comer. Como é que você vai dar de comer se você não tem para você? Tive sede, me deste de beber. Como é que você vai cumprir isso que ele falou se você não tem para você? O meu mentor, o grande mentor da minha vida, Wilson Regis, ele dizia o seguinte: Josimar, bom homem, o homem só tem um problema. O homem só tem um problema. Qual é o problema, professor Regis? É o seu sustento. Se ele resolver o problema do seu sustento, ele resolve tudo. E é verdade. Se você tem o seu sustento, se você chegou no final do mês, tem o dinheiro para pagar suas contas que venceram, sabe o que vai acontecer? A sua esposa vai ficar alegre, ela não vai ficar chateada. Você não vai ficar preocupado. Uma pessoa que está devendo, como é que ele vai orar? Como é que ele vai buscar a Deus? Como é que ele vai clamar ao Senhor? A irmã Esmeralda, que o doutor Vanderlei conhece muito bem, ela disse para mim, Josimar, não é a vida material que segue a vida espiritual. É a vida espiritual que segue a vida material. E observa, não é isso? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que veio primeiro? Veio a palavra de Deus ou veio o pão? Veio o pão. Jesus, o povo estava lá, com fome, faminto. O pão da vida não é essa coisa fantasma que caiu do céu, que você fica orando. Fica orando a noite toda, jejuando, não vai trabalhar não para ver o que acontece no final do dia. Eu tive na Índia, ministro da Índia, já ministrei em outros países, as pessoas ficam esperando que alguém dê oferta, que caia do céu. Então eu falei lá com os pastores, vocês pastores, com todo respeito, com todo amor, vocês ficam com a boquinha assim aberta, com os pintinhos, a família, a esposa, os meninos, tudo esperando, me dá uma oferta aí, missionário, me dá uma oferta dos Estados Unidos, me dá uma oferta do Brasil. Get a job! Se você não, a sua esposa está passando necessidade, se seu filho está passando necessidade, get a job, arruma um trabalho. Pega o talento que Jesus te deu e vai granjear outros talentos. Jesus não está falando de talento, coisa espiritual, não. Ele está falando de grana, de dinheiro, de ouro. Então, vai ganhar dinheiro. Vai, para você também não depender de mim. Né? Vai trabalhar e conseguir o seu ganha-pão, o seu meio de vida, sabe para quê? Para você se sustentar e ajudar aquele que tem necessidade. A história dos 10 talentos está falando de coisas práticas. Você tem a capacidade para ser um diretor de um hospital. O doutor Vanderlei foi diretor do Hospital Evangélico em Belo Horizonte. Ali ele trabalhou com o talento. Ali ele trabalhou com a capacidade intelectual. Capacidade intelectual, sabe quanto custa para formar um filho hoje numa universidade como médico? Sabe quanto custa para formar um menino aqui numa universidade de business? Custa muito dinheiro. Aí eu vou orar para Deus mandar. Claro, você deve orar porque você precisa depender de Deus. Mas get a job, vai fazer um trabalho. Você tem capacidade para construir alguma coisa, para vender alguma coisa, para gerar recursos. Você só domina o dinheiro. A Bíblia diz não poder servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro. Ou você vai servir aquele que você ama. Sabe como é que você ama a Deus? Quando você serve a Deus, quando você pega o Deus do dinheiro, coloca ele debaixo dos seus pés e gasta ele investindo. Você adora a Deus quando você pega o dinheiro e gasta, investe. Você comprou uma propriedade, vai ganhar 5 mil, vai ganhar mais 5 mil. Quer dizer, você manuseia o dinheiro e com isso você adora a Deus. Parece um conceito maluco, mas foi isso que Jesus me ensinou.
Porque se não fosse assim, ele não teria se tornado carpinteiro. Por que ele foi ser carpinteiro? Por que ele foi aprender a profissão do pai? Você acha que ele chegava no final do dia e falava assim, meu Jesus, mãe, José tinha morrido, né? Mãe, como é que eu vou fazer para pagar lá a fatura daquele fulano que eu comprei a madeira dele? Imagina a carpintaria de Jesus, que business, que negócio, que lucratividade devia ter. Todo mundo ia querer um móvel da carpintaria do seu Jesus. Ele não manuseou dinheiro? Ele não sustentou a sua casa? Quem é que sustentou a casa dele? Quem é que sustentava Maria? Quem é que sustentava os seus irmãos mais novos? Quem é que sustentava? Então, Jesus trabalhou com grana. Ele trabalhou como carpinteiro e faturou para sustentar a sua casa. Aí depois, quando ele sai, e agora ele está viajando, ele passou a comer só o alimento que lhe davam para ele. E não tinha tanto dinheiro, talvez tivesse, quando ele falaram que era para multiplicar os pães, aquele povo passando fome, nem se a gente tivesse tanto dinheiro... Daria. Então eles tinham. Eles não tinham dinheiro para alimentar aquela multidão de 5 mil, mas tinham dinheiro. Não daria. E agora, ele diz, pega os dois, os 5 pães, os 2 peixes do menino lá, e esse menino oferece, ele dá graças a Deus, e ele então distribui, o povo come à vontade, pão seco, mas comeram. Comer à vontade, e ainda sobejou, numa das passagens, 12 cestos. 12 cestos. Ele produziu pão, ali no milagre da multiplicação, né? Mas esse milagre da multiplicação, ele pode ocorrer na sua vida. Quando você pega o pouquinho que você tem e você investe no seu filho, você investe na sua filha, você investe na sua casa. Eu conheço pais que dão a vida inteira para educar os filhos. Sabe o que eles estão fazendo? Eles pegaram os talentos que eles receberam de Deus e estão investindo nos filhos. E os filhos se tornam homens melhores e mais poderosos do que eles. Verdade. É interessante porque o texto ele atribui ao reino, né? O texto atribui ao reino. E aí, entendendo hoje quem se considera do reino, com essa responsabilidade, eu não quero entrar no assunto o que fulano faz ou deixa de fazer, mas a relevância do que se faz hoje, do que se tem hoje com responsabilidade, aí você falou de uma coisa muito interessante, que o texto sempre fala da prestação de contas, né? O texto traz essa responsabilidade da prestação de contas. É o que eu faço com aquilo que me foi confiado. E no capítulo anterior, 24, Jesus começa olhando para o templo, né? E aí todo mundo está olhando junto, ele fala assim, você sabe isso aqui tudo? Isso aqui tudo vai cair. A tal da religião. Tá vendo o templo, tá vendo a religião? Olha o que vocês fizeram com Jerusalém. Jerusalém era o centro do mundo para adorar a Deus. Se alguém quisesse, na Índia, adorar a Deus, ele tinha que arrumar um camelinho e ir lá para Jerusalém. Aí, o que vocês fizeram com a minha adoração? A minha adoração que era para ajudar o pobre, que era para ajudar a viúva, que era para ajudar os mais necessitados, vocês transformaram nessa suntuosidade. E eles estão dizendo para ele, olha aqui, Jesus, olha só o templo. Até os discípulos passaram 3 anos com ele, não entenderam muita coisa ainda, e estão dizendo, está vendo aqui, Jesus, o templo de Jerusalém? Isso tudo vai cair, essa estrutura vai cair. Essa estrutura não vai ficar de pé. O negócio não é mais Jerusalém, irmãos. O negócio é na periferia. O negócio é lá na Galiléia dos gentios. Cristo, inclusive, Jesus, nem em Jerusalém. Por que eles não crucificaram Jesus na praça de Jerusalém? Por que não colocaram uma cruz na frente do templo e crucificaram a Jesus? Nem Jesus morreu em Jerusalém. Jesus morreu fora do arraial. Jesus morreu fora do templo. Jesus morreu fora da estrutura religiosa. Todo mundo quer ir para o templo, todo mundo quer construir o templo, todo mundo quer se voltar para essa adoração subjetiva que não gera nada. Você quer adorar a Deus? Quer adorar? Dá um pão àquele que está com fome.
socorre aquele que está precisando de ajuda, atende alguém, fala com alguém, ministra para alguém, socorre alguém. Essa é a verdadeira adoração, esse é o verdadeiro jejum. Religião, a verdadeira religião é uma só: acudir os órfãos, as viúvas, ajudar aqueles que têm necessidades e se ficar livre da contaminação que tem nesse mundo. Hoje, no mundo dos negócios, por exemplo, como a responsabilidade que nós temos em manter nossas famílias e tudo, um jovem até me perguntou anteontem, eu fiz uma live com eles lá de São Paulo, e ele falou: pastor, como que a gente faz para tirar essa crença da mente de que o que eu tenho para doar, eu preciso primeiro tirar o meu para depois dar o outro. Falei: cara, eu vou te dar uma coisa que mudou minha vida quando eu entendi isso. Eu não tenho nada é meu. Então, o que eu tenho que fazer é aprender a administrá-lo. E aí, o que ele manda eu fazer primeiro? Maridos, cuide da sua família, cuide da sua esposa. Você que tem casa, você vai cuidar. Jovem, você que é solteiro, que cuide das coisas do Senhor. Ou seja, num contexto de obra. Mas se eu tenho uma responsabilidade, que é cuidar, por exemplo, da minha família, eu sou mordomo dela. Então, ela não é minha. Ele é o dono dela. E eu vou cuidar, por quê? Porque eu sou aquele em quem ele confiou cuidar dessa família, cuidar da empresa, cuidar dos funcionários, cuidar da nação, cuidar dos colaboradores, no caso, por exemplo, de um presidente da República. Porém, eu não tenho que ter dificuldade em aprender a doar, porque não é meu. Agora, quando eu tenho a mentalidade que Deus me deu, que Deus deu para mim, né, eu já inverto a motivação. E aí é o que está acontecendo hoje, com a dificuldade hoje, por exemplo, você vê bilhões e bilhões e bilhões que a igreja, 20 bilhões em 2013, eu acho que a igreja arrecadou, que manteria 15 ministérios da esplanada dos ministérios, uma relevância extraordinária de doações que a igreja recebeu, a igreja brasileira recebeu, e hoje você tem gente aí que nem o básico tem, numa pandemia como essa, que nós deveríamos estar direcionando recursos para isso, mas a gente tem tempos luxuosos, suntuosos, e pessoas dizendo assim: nós não temos condições de ajudar as pessoas. Eu estava ouvindo o Carlito Paes falar essa semana passada, até numa live com o Mário Freitas, ele falou: a igreja criou um fundo para ajudar os desempregados na igreja, que eles perderam o emprego. Uma boa administração, né? Então você vê a prudência de quem entendeu que a relevância daquilo que recebeu precisa atender os interesses de quem é dono, não daquele que é o mordomo. Um amigo meu, o pastor Eduardo Nunes, aqui da Martha's Vineyard, as pessoas brasileiras que perderam o emprego, a igreja tinha uma reserva, e como caíram até as despesas de manutenção, eles ajuntaram e resolveram dar um salário para cada uma das famílias que estavam carentes, precisando de ajuda. Então, eles distribuíram um salário, como se fosse uma ajuda do governo, porque eles não têm direito, porque não são documentados, mas a própria igreja socorreu. Há muito daquilo que nós podemos fazer, mas se você puder tirar uma coisa desta reunião que fizemos aqui, e nós já vamos terminar, não é? Mais 1 minuto, 2 minutos. Uma coisa, desespiritualize a Bíblia. Não considere a Bíblia como um livro espiritual. Sim, ela é um livro espiritual, mas não é espiritual e a sua vida em casa, o seu trabalho como mãe, dona de casa, não é espiritual. Nesse sentido, tudo é espiritual. Leve aos ensinamentos de Jesus para a sua vida prática, porque Jesus era prático. Jesus falou de sal da terra, de luz do mundo. Ele falou de denário. Ele falou de virgens, ele falou de lâmpada, ele falou de coisas do dia a dia. Não era para expressar coisas espirituais. O que é isso? Isso é espiritual. Espiritual é o quê? Que você não consegue perceber, que você não entende? Espiritual é o quê? Que você não pode se apegar? Que espiritual é esse? Estão entendendo? Você e eu precisamos ler a Bíblia como um manual prático de revelação para a minha vida diária. A Bíblia fala, por exemplo, mais em dinheiro, muito mais em dinheiro do que o céu. Procura nos textos da Bíblia que fala de dinheiro, suplanta. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de inferno. Agora, esse nosso relacionamento com Jesus é que vai nos ajudar a mudar a nossa mentalidade. Então, se você
puder tirar alguma coisa desta reunião pequena que fizemos aqui, é isso. Desespiritualize a Bíblia. Leia a palavra de um modo prático. Não leia a Bíblia em função da igreja. A Bíblia não é um livro para a igreja. A Bíblia é o livro da revelação do reino de Deus. A Bíblia é para a sua família, a Bíblia é para o seu trabalho. Tarcísio, os dons de Deus são para nós usarmos não na igreja, mas no dia a dia, no business, no negócio. Chega um cliente aqui, eu peço a Deus discernimento. Senhor, quem é essa pessoa? Ele está mentindo? Ele está falando a verdade? Eu vou contar uma história. Eu era gerente bem novo, eu com 20, 21 anos de idade, 20 anos, eu me tornei gerente de uma empresa. Essa empresa faturava coisa de 10 milhões de dólares por ano, passava nas minhas mãos, muito novo. Eu até achei engraçado hoje o Guilherme Chalbo falando que ele também começou na área da justiça brasileira muito cedo. E eu comecei na área da economia, no que a gente chama na montanha de business, de negócio. E eu lembro que eu era gerente, 25 anos de idade, de uma empresa em Belo Horizonte, em Sete Lagoas, e eu estava fazendo pagamento de pessoal, não tinha conseguido levantar o dinheiro, e eu fui lá, saquei aquele monte de dinheiro e não tinha dado tempo para colocar em cada um dos envelopes dos funcionários, aqueles funcionários todos lá fora esperando. Aí, de repente, Tarcísio, vem um rapaz, entrou. Esse rapaz entrou, sentou na minha sala, eu comecei a tirar o dinheiro da gaveta para mostrar que eu estava com muito dinheiro para pagar todo mundo. Aí eu comecei a a contar o dinheiro. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, fecha a porta. Aquele rapaz, perfeitamente, levantou, foi fechar a porta. Eu falei assim, por que você entrou aqui? Ele ficou todo sem graça. Por que você entrou aqui? Para que você entrou aqui? Você entrou aqui para me bater. Esse homem arregalou o olho. Se você entrou aqui, eu pequenininho, magrinho, você entrou aqui para me bater. O que aconteceu? Por que você vai fazer isso comigo? Você não é homem, loucura, né? Você não é homem para me bater. Eu levantei assim na mesa, no meio da mesa, bate aqui na minha cara para ver se você é homem. Aí já era o Espírito Santo, né? Porque se não fosse, eu estava enrolado. Bate aqui na minha cara. Que isso, Josimar? Que isso, seu Josimar? Aí eu contei para ele, falei, meu filho, você entrou aqui para me bater e tem mais. Você é tão covarde que você foi lá no boteco do fulano, que tinha um boteco lá, encheu de cachaça para vir aqui. E você está com uma faca guardada aí na sua bolsa para me esfaquear. Ele ficou horrorizado. Que dom que é esse? É o dom da revelação, é o dom do discernimento funcionando no mercado de trabalho ali, na empresa. E eu comecei a conversar com ele, ele contou a história que ele tinha ouvido falar que eu tinha mandado despedi-lo, e não era verdade. Eles queriam despedi-lo e eu não deixei, porque eu queria que desse uma oportunidade para o rapaz, um rapaz simples, né? E aquele moço se tornou meu amigo. Então, os dons espirituais, tira essa ideia de que eles são usados para culto. Na igreja, né? Tira essa ideia, hein? Só na igreja? No culto, não. É para você usar na sua vida, é para você usar aonde quer que você vá. Tarcísio, obrigado. Só para corroborar com a palavra que você falou das Escrituras, né? Jesus disse, né? Examinar as Escrituras, porque vocês julgam que nelas vocês têm a vida eterna, mas elas testificam de mim. Porque quem traz a vida eterna é Jesus, não é a palavra, não é a Bíblia. A Bíblia testifica tudo que ele é. Né? Então, ontem eu estava falando isso com o irmão, eu estava no monte ontem com o irmão. E a Bíblia não pode testificar de alguém que você não conhece. É isso. Então, a Bíblia só testifica de Jesus para você se você o conhece primeiro. Se você não conhece Jesus, a Bíblia é mais um livro. Porque é possível conhecer Jesus sem a Bíblia? Abraão não tinha Bíblia, Moisés não tinha Bíblia, Jacó não tinha Bíblia, 85% dos irmãos do Novo Testamento eram analfabetos, eles não tinham a Bíblia, mas eles conheciam a Jesus. Então, quando se lia as Escrituras testificavam de alguém que eles tinham um relacionamento, que eles conheciam, que
que eles sabiam que era amoroso. Alguém que havia socorrido eles de manhã, quando ele levantou de manhã e não tinha o que fazer naquele dia, Jesus foi ao encontro deles. É esta vida com Jesus, irmãos, que nós precisamos experimentar. Independente do templo, independente da religião, independente, porque é preciso conhecer Jesus. Em Jerusalém não se conhece a Jesus. Quem vai para Jerusalém não conhece Jesus. Quem vai para Jerusalém vai encontrar os vendilhões do templo, vai encontrar a religião organizada. Quem quer conhecer a Jesus tem que ir lá para o túmulo vazio. Lá você vai encontrar Jesus. Aquela mulher linda, maravilhosa, Maria Madalena, que amava tanto a Jesus, ela amava tanto a Jesus, que ela queria levar Jesus, nem que seja o corpo dele, o defunto, para casa. Diga para mim onde que vocês o puseram. Diga para mim aonde que vocês o puseram, para que eu leve. Diga, jardineiro. Eu não sabia que era Jesus. Pois é, irmãos. E ela conheceu Jesus ali, fora de Jerusalém, né? Fora do arraial. Né? Amém. É isso. Obrigado aí mais uma vez por esse tempo. Amém. Nós vamos continuar. Se alguém quiser falar alguma coisa, tem alguma pergunta... agradecemos ao Senhor, né? Interessante que a gente começou isso, nós não fizemos oração, não, né? Não. E não vamos também terminar com oração, né? Eu já orei hoje de manhã para Deus nos abençoar o dia inteiro, a oração está valendo. Não tem data de validade, né? O John Kerry fala assim, ele chega lá, irmãos, eu não vou orar não, porque eu já orei quando eu saí de casa, viu? Aliás, eu orei hoje o dia inteiro. São essas coisas simples, irmãos. Nós temos que fugir do ritual, daquilo que é politicamente correto, mas tem o religiosamente correto também. A gente tem que ficar livre do politicamente correto e tem que ficar livre também do religiosamente correto. Você é cheia do Espírito Santo, Zila. O Espírito de Deus está operando na sua vida de uma forma extraordinária. Você é uma luz tremenda aí em Angola. O Denis, a esposa e os outros que estão participando, que não aparecem o nome, são vidas preciosas, vocês são luz da sua cidade. A sua cidade, a sua comunidade vai ser transformada porque você entendeu e conhece o Evangelho do Reino. Esta é a mensagem. Fora disso, irmãos, é religião. E de religião, meu filho, eu estou cansado. Você não está não, Tarcísio? Cansadíssimo. A paz. A paz, Deus abençoe. Oi, irmãos, você quer falar alguma coisa, Denis? Quer fazer alguma pergunta? Alguém? Não, pastor, é só dando a paz do Senhor mesmo a vocês e tudo de bom aí. E daqui a pouquinho nós estamos lá na oração lá. No Atalaia, se Deus quiser. No Atalaia. Zila, quer falar alguma coisa? Perguntar? O Galaxy S10e? Nossa. Acho que isso aí é a Érica, viu, Josimar? Que bênção! Que bênção! Só daria a paz do Senhor para os irmãos e não tenho nada a dizer, infelizmente, né? E só mesmo a paz do Senhor. Amém, Estamos Deus te abençoe. simplesmente sendo alimentados. Aleluia, shalom. Shalom. Esse Josimar figura.